Oi, tudo bem? Meu nome é Max Lohan, sou arquiteto, sócio da Alp Projetos. Seja muito bem-vindo ao nosso guia de apoio para a obra eficaz, versão vertical. Esse vídeo na versão vertical é para você que está assistindo pelo celular, mas se você quiser o nosso vídeo na versão completa, com muito mais detalhes de tudo que a gente vai estar falando nesse vídeo, só clicar aqui embaixo nas palavras vídeo completo, se você está assistindo pelo nosso site, e você vai ser redirecionado para ele, para você assistir pela sua televisão ou computador. Aqui no canto esquerdo tem um ícone para você ter acesso ao nosso PDF do Guia de Apoio para a Obra Eficaz. E no canto direito tem um ícone para você ser redirecionado ao nosso formulário. Você pode ter a chance de ganhar uma consulta 100% gratuita com a gente. Tá bom? Então bora pro vídeo. Então bora começar. Essa é a capa do nosso Guia de Apoio para a Obra Eficaz. Você pode baixar aí no seu celular e levar junto com você em todo esse processo de obra. Em todo o PDF vai ter alguns iconezinhos desse laranjinha de link que você pode estar acessando algumas coisas específicas de acordo com o que está mostrando na tela. Então, nesse caso, essa foto aí que está sendo mostrada é do nosso vídeo completo, explicando o passo a passo mais detalhado. E para você ter acesso a essa aula, é só clicar nesse iconezinho laranja, que você vai ser redirecionado. Aqui embaixo você pode estar clicando em Alp Projetos para ter acesso ao nosso site. Essa é uma foto minha com a minha sócia, a arquiteta Jéssica Lohane. O local de atendimento dela é em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o meu em Goiânia, Goiás. Aqui em Alp Projetos, se você clicar, você vai ser redirecionado para o nosso site. E no nosso site tem o nosso portfólio com algumas das fotos das principais obras que a gente está executando ou já executou. Algumas desses projetos vai ter disponível um iconezinho para você ver o vídeo da etapa de concepção. É interessante que vocês entrem e vejam pelo menos um desses vídeos para que tenha uma clareza maior de como é que é a entrega de concepção de um projeto de arquitetura. Então, o projeto basicamente ele segue duas etapas principais, que é a etapa de concepção, que a gente faz uma entrega para o cliente. E essa entrega final é esse vídeo de apresentação com algumas explicações presenciais ou pela internet, se for o caso. A gente faz projetos em todo o país, já tem alguns projetos que a gente teve possibilidade de trabalhar e executar, já está em execução no Mato Grosso do Sul, no Distrito Federal, no Goiás e no estado de São Paulo. Então, acesse o nosso site, dá uma olhadinha no nosso portfólio. A gente vai ter o maior prazer de atender você e a sua família. Para começar, uma obra ela se inicia a partir dos sonhos e idealizações dos donos, dos investidores. A partir de toda a proposta de planejamento, das necessidades, das prioridades, de planejamentos futuros, ter filhos ou não, passar a viagem, ter um pet, ter piscina, etc. Então, de acordo com todos esses planejamentos, todas essas vontades, esses sonhos, necessidades, vai ser casa térreo, vai ser sobrado. Se vocês já pegaram algumas fotos de referência dos estilos que vocês acham mais interessante. Então, o primeiro passo é a contratação dos seus arquitetos. Os arquitetos vão ser os seus profissionais queridinhos, assim, eles precisam ser seus amigos, seus psicólogos, pelo menos por um determinado momento, porque todos os sonhos, as necessidades, os desejos, as vontades, tudo isso precisa ser passado para os arquitetos. Eles vão ser os profissionais que vão interpretar todas essas vontades, sonhos, planos e tentar adequar isso tanto com o orçamento que é disponibilizado depois que vocês já fizeram vários cálculos de quanto orçamento vai demandar nesse projeto. Então, os arquitetos vão interpretar essas vontades e tentar adequar da melhor maneira possível para essas necessidades de orçamento e também para as legislações pertinentes, regularização, regulamentação e etc. Então, eu setorizei aqui, para ficar mais simples de entender, alguns projetos principais, tanto de arquitetura quanto de engenharia. Então, primeiramente vem os projetos de arquitetura e depois os projetos de engenharia, porque os projetos de engenharia, eles são os projetos que determinam e quantificam como vai ser executado esses projetos em relação à arquitetura. Por exemplo, os 3 projetos que eu coloquei aqui principais foram os projetos arquitetônicos,
que é basicamente o que a gente chama de projeto legal, é o projeto de aprovação de prefeitura. Se você precisar começar a sua obra, você quiser um projeto primordial para conseguir fazer alguns orçamentos, mas principalmente para regularizar a sua casa na prefeitura, para fazer uma aprovação de prefeitura, vigilância sanitária, corpo de bombeiro e tudo mais, adequar, regularizar, você faz um projeto arquitetônico legal, que é o projeto arquitetônico que vai contar a planta da sua casa, com o layout de como vai ser a disposição dos mobiliários internos, portas, janelas, que são as esquadrias, telhado, cobertura, como vai ser essa parte de cobertura, área verde da sua casa é muito importante, se está respeitando os recursos, se está respeitando todas as legislações vigentes, né, de acordo com as legislações federais, estaduais e municipais. Então, esse é um documento legal que precisa ser executado em toda construção. Tanto construção quanto reforma, ampliação, redução, modificação e etc. Então, a não adequação desse projeto acaba acarretando em algumas multas e outras coisas, mas isso eu vou estar falando mais pra frente em outro vídeo específico sobre projetos. Mas os 3 projetos principais é o projeto arquitetônico, o projeto executivo de interiores e o projeto de iluminação. A partir desses 3 projetos, os engenheiros vão elaborar esses outros 3 projetos, que são os complementares, estrutural e fundação, a partir do projeto arquitetônico. Então, depois que você definiu como é que vai ser a sua casa, como é que vai ser a fachada, como é que vai ser a interação de tudo isso, piscina, se vai ter edícula, se não vai, onde vai estar ali todos os conceitos mesmo da sua casa, estruturais, físicos, né, volumétricos. Aí os engenheiros eles vão fazer um cálculo de tudo isso para fazer o projeto estrutural, para que o projeto ele seja eficiente, para que você gaste o mínimo possível de concreto, de metal, de estrutura, para a execução da estrutura e das fundações da sua casa. Então vai ser executado as fundações, o projeto de fundação e estrutural, para que a sua casa pare em pé e seja executado da forma mais econômica possível, com o mínimo de concreto possível. Então, sem um projeto estrutural, de estrutura, felizmente hoje no mercado, assim, pelo menos no meio que a gente convive, não existe mais obra sendo feita sem um projeto estrutural, sem um projeto de fundação. Mas a gente vive no Brasil e ainda tem pessoas que tentam executar de qualquer maneira, né? Então, é interessante ter noção que executar um projeto estrutural de fundação vai ser um custo muito irrisório em comparação com a oneração que você vai ter na obra do projeto. Todos os projetos, na verdade, eles são uma garantia que você tem de fazer com que a sua casa saia com o preço mínimo possível. Vai fazer com que sua construção seja eficiente. Então, às vezes você ia gastar tipo 600 mil para fazer uma casa e com um projeto arquitetônico amarrado, o projeto estrutural amarrado, você vai colocar só 400 mil para executar a mesma casa. Então, a eficiência muda muito. Eu vou estar falando um pouco mais sobre isso no vídeo de execução. Mas aqui é só para dar uma passada base. Além de que os projetos são uma garantia de qualidade. Sempre que você vai contratar uma mão de obra, o contrato ele vai ficar resguardado a partir do projeto, né? Então, tudo que vai ser executado de estrutura, de fundação, hidráulica, elétrica, de iluminação, de interiores, de móveis planejados, de marcenaria, marmoraria, pintura, etc., tudo isso vai ser garantido a partir do projeto. Então, você consegue fazer diversos orçamentos diferentes e garantir que todos os orçamentos vão estar vinculados com o mesmo tipo de projeto específico, com o mesmo projeto específico, com as mesmas especificações. E eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, basicamente, esses são os projetos principais. Depois que você decidiu ali a sua casa, como é que vai ser, se você vai ter chuveiro, se vai ser ducha, qual que vai ser o sistema de aquecimento, se vai ser via boiler, se vai ter um aquecimento elétrico, se vai ser chuveiro de teto, chuveiro de parede, se vai ser monocomando, né, que é uma válvula ou 2 válvulas bicomando. Qual que vai ser a tipologia das torneiras que você vai utilizar, se vão ser torneiras de bancada, se vai ser torneira de parede. Então tudo isso vai ser especificado a partir do projeto arquitetônico e o projeto de hidráulica vai ser feito a partir dessas especificações que foram feitas dentro do projeto arquitetônico.
se você vai ter uma máquina de lavar louça, como é que vai funcionar a sua máquina de lavar roupa, localização e tudo mais. Então você precisa ter tudo isso definido antes de fazer um projeto hidráulico. Isso vai garantir que seja um processo mais eficiente e você gaste o mínimo possível para que aquilo lá fique executado. A mesma coisa o projeto elétrico. Depois que você tem o projeto luminotécnico totalmente ali já definido, você vai conseguir compreender dentro da sua casa o que vai ter de sanca, o que vai ter de fita de LED, de lâmpada tubular, de spot, de luminária, de lustre específico. E tudo isso tem uma demanda energética, tem uma quantidade de energia que precisa ser prevista. Isso vai ditar diretamente nos seus disjuntores, no calibre dos cabos que vão ser passados, em quantos metros de cabo linear você vai precisar, qual que é a coloração específica desses cabos. Então, tudo isso tem especificidades que vão garantir que a sua obra não dê problemas com o passar do tempo. Então, muitas vezes as pessoas elas não executam um projeto elétrico, não calculam exatamente qual que vai ser a demanda energética e acaba ou superdimensionando e colocando muito mais dinheiro na parte elétrica do que precisaria, colocando grandes disjuntores, calibre de cabo maior, fazendo percursos de cabo ineficientes, e às vezes acaba dando algumas outras problemáticas, como por exemplo derreter o fio do chuveiro, que é uma coisa muito comum nas casas brasileiras. Então ficar de meia fase, cair a fase. Então é interessante que seja feito também um projeto elétrico depois que o projeto de iluminação já está definido, porque aí você vai ter uma garantia de que a sua casa vai funcionar 100% perfeita e que tudo vai ser executado da forma mais barata possível, mais eficiente possível, com a melhor qualidade possível. O projeto ele te garante isso, garante que você vai ficar você vai ter um mapa na sua mão, um mapa de decisões para entender o que você de repente vai querer colocar menos investimento ou mais investimento. Não, eu prefiro executar isso aqui primeiro, executar isso aqui depois, executar isso aqui com maior qualidade, isso aqui de repente com materiais alternativos, buscar alternativas, mobiliários, de repente não, essa tipologia de mobiliário eu quero realmente investir, ou outra, não, aqui eu posso colocar um tipo de mobiliário que é parecido, mas não é exatamente o mesmo. Então, esses projetos eles te garantem exatamente isso, um controle maior do que está sendo feito. O projeto é a casa na sua mão antes de você gastar R$1. Então, te possibilita um controle, um poder de escolha incrível, que acaba fazendo com que você também economize muito tempo e muito dinheiro. Bom, sobre a obra, de modo geral, eu coloquei aqui alguns dos profissionais mais comuns que aparecem na construção, na edificação de uma obra. Para começar, eu coloquei aqui no topo o gerente de obras. Então vai existir alguém, uma empresa, para fazer o gerenciamento dessa obra. Pode ser um gerente de obras, um arquiteto ou um engenheiro, ou uma construtora. No caso, precisa ser profissionais habilitados, porque existem alguns documentos, algumas burocracias que precisam existir ali no canteiro de obras. Então precisa ter anotação de responsabilidade técnica, precisa fazer a emissão de alvará de construção, precisa ter no final o habite, né? Então existem algumas burocracias que apenas esses dois profissionais vão conseguir garantir para você, e é necessário toda essa documentação para garantir a regularização do seu imóvel. Então, dentro do canteiro de obras, os profissionais principais que aparecem basicamente são os pedreiros, né? Comumente aí chamado de pedreiros. Existem diversas especialidades dentro do ramo. Então existem os assentadores, azulejistas, carpinteiros, armadores, montadores. Cada um tem uma especialidade e desenvolve um papel fundamental dentro da construção. E existem os mestres de obras, que são pedreiros experientes, que muitas vezes têm muitos anos, tipo 20, 30 anos de experiência, e já conhecem todos os processos do montador, do armador, do carpinteiro, mas ele não é especialista exatamente num ramo específico, porque o trabalho dele é a curadoria de todos os profissionais da obra, de todos os pedreiros da obra. Ele vai garantir que todos os pedreiros estão executando o que precisa ser executado de acordo com os projetos. Então, ele é o seu garantidor de qualidade ali dentro daqueles processos de montagem bruta, digamos assim, da obra.
Normalmente a tipologia de contrato que eles trabalham é por diária ou por mês. Às vezes existem alguns profissionais que trabalham por valor fixo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas páginas. Outros dois profissionais que também aparecem nas obras recorrentemente é o eletricista e o bombeiro hidráulico, também conhecido como encanador. Esses são os profissionais de obra. Existem outros profissionais depois da parte bruta da obra que eles aparecem bastante também, que é o marceneiro, marmoreiro, serralheiro, iluminador, pintor e o gesseiro. Então, a partir desses profissionais, a gente consegue compreender então um pouco sobre qual que é o link entre a obra e os projetos. Quando a gente pensa na etapa de projeto e execução, muitas vezes as pessoas acabam falando assim, para começar, eu acho que eu tenho que contratar primeiro um engenheiro. Pela lógica, acaba fazendo sentido em primeira instância, tá? Mas o primeiro profissional a ser contratado é o arquiteto, eu já vou explicar. Mas assim, faz sentido lógico a primeira instância, porque as pessoas elas pensam o que vai ser executado primeiro. Então, tecnicamente, uma casa ela começa a partir da fundação, do estaqueamento da fundação, e depois vai subindo estrutura, parede, e depois chega na etapa, digamos assim, entre aspas, de acabamento. Então, é como se o engenheiro viesse primeiro. E às vezes as pessoas simplesmente falam, vou contratar um pedreiro para começar a minha obra. Porque tecnicamente ele vai ser a primeira pessoa a trabalhar na obra. Então, assim, no pensamento coletivo, digamos assim, no senso comum, até faria sentido em primeira instância pensar dessa maneira. Mas, para você chegar em algum lugar, você precisa entender na onde você quer chegar. Então, se você vai fazer uma viagem, você tem que entender para onde você está indo, na onde você quer chegar. E a partir disso, você vai começar a se preparar para o que tem que ser feito para aquela viagem. De repente, é uma viagem curta, você pode simplesmente sair de casa, entrar no seu carro e ir. Só que se for uma viagem um pouco mais longa, é necessário que você faça uma calibragem, uma checagem de óleo, que você abasteça o seu tanque, de repente você já deixa uma reserva ali em dinheiro para pagar os pedágios. Então, existe uma série de itens que você tem que pensar nesse gerenciamento para conseguir chegar lá. A mesma coisa no caso da casa. Quando você vai pensar numa casa, no caso de projeto, você vai idealizar, vai fazer aquele sonho. Como é que vai ser no final? Como é que eu gostaria que fosse? Vai se imaginar deitado na sua cama, acordando de manhã. Vai se imaginar tomando um café da manhã ali com a sua família, na cozinha, fazendo um churrasco com os amigos na varanda, na área gourmet. Vai se imaginar ali assistindo aquele Netflix na sua televisão. Vai pensar qual que é o tamanho dela, se vai ser retroprojetor, se não vai, como é que vai ser a tipologia do sofá. Então, você vai começar a idealizar a sua casa. A partir dessa idealização, vai existir os projetos de arquitetura para garantir que aquelas suas idealizações sejam... existe uma forma dos profissionais entenderem o que você quer. Então, você tem o projeto arquitetônico como balizador de como é que vai ficar no final. Por isso que parece que esses profissionais, como o engenheiro e o pedreiro, seriam os primeiros a serem contratados, porque é o primeiro a ser executado. Mas todo o processo precisa de um planejamento para você entender como é que vai ser no final. Então, se a gente analisar aqui, o mestre de obras ele vai ficar com o projeto arquitetônico e com o projeto estrutural, a primeira instância, para que ele consiga entender como é que vai funcionar as paredes, o que vai ser de parede, como é que funcionam as esquadrias. Ele vai olhar para as esquadrias e vai pensar, não, aqui eu vou ter uma janela assim, aqui eu vou ter, de repente, uma estrutura que vai do piso até o teto, né? Então, existem diversos tipos de esquadria diferentes. Aqui vai ter um LED que vai passar dessa determinada maneira, eu já vou ter que deixar um rasgo aqui nessa laje. Então, ele vai conseguir ter uma noção do macro, do todo do projeto. A partir disso, ele vai passar para os pedreiros e todo mundo e tudo mais o projeto de engenharia à primeira instância, para fazer o estaqueamento, fundação, aí vigas baldrames, sobe pilares, lajes e tudo mais. Então, esse vai ser o projeto que vai iniciar tudo. A partir disso, depois que essa parte mais bruta está pronta, vai para o projeto de arquitetura para entender o que vai ser feito de parede, como é que vai ser executado as platibandas, o telhado,
e tudo mais, como é que vai funcionar os fluxos, se vai ser piscina, se não vai, na onde que vai deixar área verde, na onde que vai ser calçamento, qual que tem que ser a espessura específica dos pisos, isso é tudo contabilizado no projeto arquitetônico, então você já tem ali a medida da base da casa, do contrapiso, qual que tem que ser o nível de cada piso, se vai ser o nível 0, daí tem que ter um rebaixo para o banheiro, depois um rebaixo para a área de banho. Então, às vezes quando vai ser executado sem projeto, quando chega nessas etapas, acaba ficando sem desnível de banheiro, acaba ficando concretando o que era para ser de área verde e depois tem que quebrar tudo. Então é interessante seguir sempre o passo a passo e quem vai garantir que esse passo a passo está sendo seguido por todos os profissionais é a pessoa ou a empresa que está fazendo o gerenciamento de obra. Depois que essa parte bruta está feita, entra então o eletricista para poder passar toda a parte elétrica de fiação e ele também vai ficar com o projeto luminotécnico para entender ali juntamente, de repente, a forma da espera que ele vai deixar do fio para colocar o lustre, para colocar a luminária, como é que tem que ser os acabamentos elétricos ali que ele tem que deixar, onde vai ficar o quadro de distribuição geral. Então, qual que é a bitola dos fios, a coloração dos fios e tudo mais a partir dos projetos. Então, os projetos ali, tanto luminotécnico quanto elétrico, vai garantir para você que o eletricista ele vai executar o que está ali no projeto para ser executado, o que faz com que a sua obra ela tenha maior qualidade. Como eu disse, a qualidade ela não é no sentido do melhor, entendeu? Mas ela é no sentido do que é previsto. Então, foi previsto para que a elétrica da sua casa fosse daquela maneira. Então o eletricista ele tem que te entregar exatamente conforme está no projeto. Isso te garante qualidade, porque garante que vai ser executado conforme projeto. O encanador ele vai ficar com o projeto de arquitetura e o projeto hidrossanitário. Então ele vai entender como é que funciona a casa, qual que é as torneiras que vão ser usadas, como é que vai funcionar os chuveiros, na onde vai ser colocado cada coisa, para que ele possa criar soluções também em período de obra. Toda obra existem algumas adaptações, então é interessante que tudo isso seja feito de forma gradual para que essas interferências não onerem a obra, não façam com que a obra encareça por conta de algumas adaptações muito simples. Então, talvez, por exemplo, você escolha uma torneira de parede. E aí, na hora da execução, o encanador executou um cano que vai vir para ser de torneira de bancada. Aí você pega e deixa tudo instalado, tal, passa o revestimento na parede, né? Que existe um revestimento na parede da cozinha. E depois você pensa, poxa, mas a minha bancada já foi construída lá na marmoraria, segundo o projeto de marmoraria, já foi construída para que não tenha uma torneira ali. A minha torneira dentro do projeto eu já comprei a torneira, que vai ser uma torneira de parede, e depois você tem que rasgar o seu revestimento que colocou lá. Às vezes não vai ter o revestimento, o mesmo tipo de revestimento específico, ou não vai ter a mesma tiragem, que vai ter uma coloração diferente, e acaba que você vai ter que tirar todo o revestimento para colocar outro revestimento, para poder colocar aquele ponto no local certo. Então, às vezes essas adaptações, fazem com que o projeto, fazem com que a obra onere muito e seja ineficiente. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso no vídeo de execução. Mais para baixo eu vou estar citando sobre ele. Depois que a parte bruta da casa está pronta, então a gente passa para essa parte de acabamento, né? E aqui dentro da parte de acabamento, eu tenho que citar que o acabamento ele é a parte mais cara da construção. Então, mais de 30% de todo o valor que você vai utilizar na obra é para essa etapa de acabamento. Então, assim, o que eu vou citar agora, eu não quero dizer que os profissionais estejam errados, porque eles estão executando o trabalho deles, eles estão no ganha-pão deles, no exercício da profissão deles. Mas se você não tem um projeto, por exemplo, de marcenaria, o marceneiro ele vai chegar na sua casa e aí você vai falar para ele, olha, eu quero um guarda-roupa aqui, eu quero um closet ali, eu quero que tenha uma madeira aqui na televisão e tudo mais. E o que ele vai fazer? O máximo de madeira que ele puder te vender, ele vai vender, porque esse é o trabalho dele. O marmoreiro vai chegar na sua casa e o máximo de bancada, o máximo de pedra que ele puder te vender, ele vai vender. Com a pedra mais cara, com a mais interessante, com a mais linda, vai falar, tá no mercado, tá na moda, tá todo mundo usando, ela é cara, mas vale a pena e tal. Então, só que isso faz com que seu projeto talvez não fique harmônico, mas o mais importante, faz com que seu projeto não tenha qualidade, não tenha eficiência.
Porque o projeto de arquitetura vai te garantir que você tenha que executar apenas aquilo que está no projeto. Então, às vezes, no projeto de arquitetura, o closet vai ser de uma determinada forma, vai ser com um determinado tipo de material, que precisa de muito menos do que o marceneiro falou. Às vezes precisa de muito menos na sala, precisa de muito menos madeira para ficar interessante. Às vezes na cozinha precisa de armários menores do que está sendo proposto, com acabamentos um pouco diferentes, com uma tipologia de material um pouco diferente, que vai fazer com que você economize muito. Então, o projeto é o que vai te garantir que você também tenha uma base para passar para vários marceneiros diferentes cotar aquele mesmo projeto. Então você vai conseguir entender, não, esse aqui é mais barato, esse aqui é mais caro, esse aqui tem um acabamento específico, mas todos eles vão estar falando exatamente do mesmo projeto. Às vezes você vai fazer orçamentos com marceneiros, e eu já cheguei a ver isso bastante no mercado, e as pessoas fazem cotação com 3, 4 marceneiros, por exemplo. E aí vem orçamentos de 50 a 300 mil reais. E aí as pessoas falam, não, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Cada um deles vai usar um material diferente, uma qualidade de acabamento diferente e uma quantidade de material diferente. Então tudo isso também tem que ser pensado para que você pese na balança. Poxa, se eu vou gastar 150 mil de marcenaria fazendo todos os armários, todas as madeiras da minha casa, será que vale a pena eu economizar ali 3 mil reais com um projeto? Sendo que se eu tivesse um projeto eu conseguiria executar tão bacana quanto, ou até mais bacana, mais bonito, mais funcional, com 40, 50 mil reais a menos investido ali em marcenaria. Eu estou falando de marcenaria específico, mas poderia ser também de marmoraria, de serralheria, de iluminação. Às vezes você não precisa do lustre, do maior lustre, você não precisa da maior quantidade de spots na sua casa, você não precisa de um monte de sanca. Você precisa do que vai ficar bonito e interessante dentro da sua proposta orçamentária e dentro dos seus sonhos, dentro daquelas imagens de referência que você acredita que, aquilo lá é interessante para você, aquilo lá você achou bonito por algum motivo. Então é interessante ter tudo isso previsto. E todos esses profissionais vão seguir e vão fazer os seus contratos de acordo com esses projetos. Próximo. E para finalizar, para o vídeo não ficar longo, eu vou separar depois em mais 3 vídeos. Aqui mesmo no site, você pode sair desse vídeo e rolar para baixo. Vão ter 3 bolinhas falando sobre projeto, execução e consultoria, que vai ser um vídeo mais aprofundado sobre cada um desses temas. Aí você pode clicar e entender melhor sobre cada um desses, com mais detalhes. Na etapa de execução, existem 3 nomes que circulam no mercado, né? Que são os empreiteiros, as construtoras e os gerentes. Para ficar claro, depois vocês dão uma lida aqui de modo geral, mas para ficar claro e objetivo, o empreiteiro é aquele profissional que ele executa um serviço em um preço fechado. Então, por exemplo, o encanador ele vai executar um serviço específico, ele vai te dar um valor, digamos, vai ser 10 mil reais para executar a encanação da sua casa. Então ele te deu um valor fechado. Talvez ele pode servir, por exemplo, também o cano, ou não. Então isso vai depender muito da tipologia de contrato. Pode ser um contrato de prestação de serviço, que ele vai fazer o encanamento, ou ele pode colocar tudo incluso e comprar o encanamento e te servir o encanamento também junto com o serviço. Mas normalmente os empreiteiros eles fazem de valor fechado. Então o marceneiro vai ter um valor fechado, o serralheiro vai ter um valor fechado, o encanador um valor fechado, o eletricista um valor fechado. Já outros profissionais vão ter valores, digamos assim, entre aspas, abertos, né? Que eles vão cobrar por metro quadrado ou por tempo, às vezes por diária, por semana, por mês, etc. Então já entra num outro modelo de contrato. Mas quando as pessoas pensam, eu vou contratar um empreiteiro para construir a minha casa, não é bem assim que funciona. O empreiteiro ele é contratado da construtora ou contratado do gerente ou contratado por você para executar um serviço específico. Então vamos dizer que você vai executar um muro da sua casa. De repente, para executar um muro só, você tem um lote, você quer executar um muro. De repente, para executar um muro, você não precisa de um gerente de obra para gerenciar todos os processos de obra para a obra ficar eficiente. Você não precisa de uma construtora. De repente, você só precisa de um empreiteiro, da empreita, de um pedreiro assentador para fazer esse muro, por exemplo. Então, essa é uma categoria de modalidade de contrato, né, de execução. Aí existe a construtora. De modo geral, a construtora e o gerente de obras serve para a mesma coisa. Porém, a construtora ela tem todos os profissionais já dentro da sua carteira
de funcionários. Então, ela já vai ter os maquinários, ela vai ter os funcionários que já sempre trabalham nas obras com ela, todos contratados e tudo mais. Então, isso garante para a construtora que ela tenha uma segurança jurídica para ela mesma, de resguardo ali dentro de tudo, para grandes obras. Então, às vezes, as construtoras executam casas menores também, que garante, então, essa eficiência de planejamento e execução com todos os profissionais dela. Porém, os gerentes de obra, eles executam a mesma coisa. A diferença é que o gerente de obra ela é uma pessoa ou uma empresa que não tem um maquinário. Ele vai contratar, vai terceirizar o maquinário. Ele não tem um pintor lá como funcionário. Ele vai contratar um pintor. Qual que é a vantagem para uma casa, para a construção de uma casa, por exemplo, na contratação de cada um dos dois? No caso do gerente de obra, ele consegue escolher com um pouco mais de precisão quais vão ser os funcionários que vão trabalhar na sua obra. Então, por exemplo, lá na marcenaria, existem marceneiros que trabalham melhor com algumas madeiras maciças, madeira de lei, etc. E outros já vão trabalhar melhor com um MDF, com outras tipologias de materiais. Um talvez vai ser perfeito para fazer puxador escava, que ele gosta de entalhar na madeira, ele vai ser melhor para fazer encaixes, entalhes. E outro já vai ser melhor para, de repente, que ele tem uma maior variedade de puxadores de ferro, uma maior variedade de trancas e etc. Então, o gerente de obras ele consegue escolher a dedo quais vão ser os profissionais para executar cada tipo de coisa dependendo da demanda dos seus projetos. E o gerente de obra normalmente ele cobra um preço por porcentagem de quanto você vai gastar naquela obra. Não para contratar profissionais, mas para produtos. Então, assim, dependendo da quantidade de material que você vai comprar para sua obra, normalmente os gerentes de obra cobram cerca de 10% do preço do material que vai ser usado na obra. Então, se essa é a única variável que garante o lucro que ele vai ter, digamos assim, pensa comigo, para ele é vantajoso que ele execute no mínimo, no tempo mais rápido possível. Então, se o gerente de obra pudesse fazer uma casa em uma semana, é o que ele queria, é o perfeito para ele. Porque se você vai, por exemplo, pegar 200 mil de material e 20 mil, digamos assim, seria do gerente de obras, e outros 200 mil seria contratação de mão de obra, no caso, que ficaria 400 mil, que a mão de obra é mais ou menos o mesmo valor do que você vai gastar com material. Então, é interessante para o gerente de obra fazer no tempo mais rápido possível. Ele fazendo o mais rápido possível garante que os pedreiros fiquem o mínimo de tempo possível na sua obra. Então, garante que você gaste menos com mão de obra. Então, o processo ele fica mais eficiente. Mas aí tem uma questão. E como é que você vai garantir a qualidade? Vai fazer assim, beleza, ele pode fazer minha casa em um mês. Mas o que vai garantir que a casa vai ficar perfeita? O que vai garantir que a casa vai ficar perfeita são os projetos, porque ele precisa seguir os projetos, que vai estar dentro do contrato dele. Precisa executar exatamente conforme foi acordado no contrato, de acordo com os projetos. Então é isso que vai garantir a qualidade. Basicamente é isso, assim, dentro dos modelos de contrato, os três principais ali é o preço fechado, né, o valor fechado, o por quantitativa estimativa e por porcentagem, que basicamente conta um pouco dessas três áreas aí que eu acabei de citar. Então, o valor fechado, ele vai te cobrar, tipo assim, por exemplo, eu vou executar esse muro aqui, eu vou te cobrar 30 mil reais para executar esse muro. Só que no caso eu vou cobrar um valor fechado de você que eu mesmo vou arcar com compra de material, com transporte, com tudo. Você só vai pagar ele e ele vai te entregar o muro pronto, entendeu? Então essa seria uma empreita por preço global, por preço fechado. Ele já está incluindo mão de obra, material, logística, tudo. Então, quando que isso é vantajoso? Normalmente quem trabalha assim é o governo para executar obras de grande porte. Então, o governo precisa executar, por exemplo, um hospital. Ele não quer que existam diversos profissionais para uma logística muito complexa. Ele quer que uma empresa pegue e execute o hospital completo. Aí
eles fazem um pregão e vê, tem 3 empresas aqui para executar. Uma cobrou 1,5 milhão, a outra cobrou 1,2 milhão e a outra 1 milhão. Aí eles vão pegar o mais barato. Por quê? Porque já tem todos os projetos prontos. Então, tecnicamente, todo mundo fez o orçamento em cima dos mesmos projetos. Lembre-se, projeto estrutural, elétrico e hidráulico já tem todos os quantitativos exatos da quantidade de canos, a quantidade de fio, qual que é a bitola de cada fio, qual que é a cor, todos os quantitativos. O projeto arquitetônico já tem todos os quantitativos de porta, de esquadria, definição de tudo isso, de telhado, de piso, de revestimento. Então, tecnicamente, todo mundo tem os mesmos projetos para fazer o orçamento. Então, eles vão pegar o que fez mais barato, entendeu? Porque o que vai garantir a qualidade são os projetos. Então, para o governo, é interessante que exista isso. Porém, para você poder ter um contrato, por exemplo, de empreitada global, você concorda comigo que você precisa ter os projetos muito perfeitos, você precisa ter todos os quantitativos muito descritos, e é isso que acontece. Esses projetos, para uma empreitada global, são projetos de 200, 300, 500 páginas de especificação, de detalhamento, de memoriais, para que tudo isso fique contabilizado da mesma forma para todo mundo. Então, assim, de repente não vai ser interessante para você fazer um super projeto detalhado para poder executar a sua casa. Então, um bom gerente de obras, por exemplo, às vezes os próprios arquitetos vão ter isso dentro da carteira de serviços deles. Eles também fazem gerenciamento de obras. Ou às vezes os engenheiros também fazem gerenciamento de obras. Escolha esses profissionais se você quiser um processo um pouco mais eficiente, porque de repente você não precisa de todos os memoriais para que aquilo lá consiga ser executado da melhor maneira possível, porque são os profissionais que estão ali para garantir que os projetos sejam executados. Então eles já vão entender o que precisa ser feito para solucionar os problemas que vão chegar nas obras, porque todas as obras dependem de diversas pessoas, dependem de diversos prazos, de diversos materiais, de diversos orçamentos. Então, vez ou outra, acaba tendo algum problema dentro da obra, alguma adaptação dentro da obra que de repente não foi prevista, porque o projeto ele prevê o máximo de coisas possíveis. Mas existe às vezes uma coisa ou outra que não é previsto. E essas próprias pessoas fazendo o gerenciamento faz com que a sua obra fique de muita qualidade, porque isso também é portfólio para elas. Elas querem que as casas que elas projetam, que os projetos que foram feitos sejam executados da melhor maneira possível. Já ali, dentro dos contratos por tomada de preço ou por empreitado por preço unitário, tá ali as pessoas que trabalham por diária, por mensalidade, por metro quadrado e etc. Construção por preço de custo ou administração que eu falei, como os gerentes, administradores de obras, que cobram cerca de 10% do valor de material, né? E existe uma tipologia de contrato, que é a tipologia de contrato turnkey, que inclusive a gente está estudando a possibilidade dentro do nosso escritório, que é uma modalidade de contrato que pode ser feita tanto pelas construtoras quanto pelos gerentes de obra, que vão garantir que a obra vai ser entregue pronta para uso. Então, por exemplo, pensa lá naquele caso de empreitada por preço global da empreiteira executando o hospital. Quando a empreiteira executar o hospital, ela vai executar a estrutura do hospital. Porém, para o governo, é interessante que o hospital ele esteja funcionando com todos os equipamentos, com todos os mobiliários lá dentro, com a energia elétrica, com a hidráulica, tudo já 100% funcional, com tudo ligado, os ar-condicionado, tudo funcionando. A TI, etc., né? Que tem as catracas, tem sistema de entrada e saída, etc. Então, assim, precisa que todos os sistemas estejam funcionando, que tudo esteja funcionando. O modelo de contrato que resguarda, que precisa entregar tudo funcionando, é o turnkey. Então, por exemplo, dentro da proporção de uma casa, a casa já seria entregue com todos os móveis lá dentro, com a decoração feita, com as luzes calibradas, porque existe uma calibragem ali dos spots que precisa ser feito de acordo com o luminotécnico, de angulação, né, de acordo com o que foi resguardado no projeto, a tipologia da lâmpada que precisa ser colocada. Então tem uma humanização ali para colocar quadros, tapetes e etc. E até algumas pessoas fazem uma brincadeira de colocar cerveja e carne na geladeira para que quando as pessoas entrarem na casa elas já possam fazer o churrasco de inauguração. Então é uma tipologia de contrato bem interessante.
que entrega pronto para uso, mas isso pode ser feito tanto por gerentes de projetos quanto por construtoras. Basicamente é isso, desses principais. Se você quiser saber um pouco mais sobre projetos, obra e consultoria, vejam os nossos outros 3 vídeos que vão estar aí embaixo. Se você quiser esse vídeo de uma forma um pouco mais densa, mostrando exatamente o passo a passo de cada coisa, dá uma olhada no vídeo aí embaixo, como eu disse, clica aí no vídeo completo para assistir na sua casa, para salvar e depois assistir com mais calma, tá bom? Mas esse PDF já está disponibilizado, pode fazer o download, e um pouco do que vai ser passado nos outros 3 vídeos é isso aqui, execução, né? Tem ali estimativa de custo, etapa de obra, como é que faz para ficar econômica, fala um pouco sobre eficiência, desperdício, valorização, liquidez. Aqui, etapa de projeto, que tem diversas legislações, as normativas, como é que funciona tudo, um pouco sobre o andamento do projeto, orçamentos que precisam ser feitos ou que podem ser feitos. Fala um pouco sobre consultoria também, né, que é consulta, sugestão de ação, e a etapa de concepção. Então, é um pouco disso que vai ser falado nos outros 3 vídeos. Se você quer saber um pouco mais aprofundado sobre uma dessas 3 áreas, pode sair desse vídeo e ir aí embaixo no site e clicar numa dessas 3 bolinhas. Então, depois de tudo que foi falado a respeito de projetos, profissionais, contratos, vem a grande questão: o que você realmente precisa? Isso depende de vários aspectos. Então, pensa um pouco sobre essas perguntas. Qual que é o porte da obra que você deseja fazer? Quantas casas e comércios, no caso, se você for executar um comércio, escritório, alguma coisa, quantos você pretende fazer na sua vida? Você vai ter só uma casa? Vai ser a casa da sua vida? Vai ser o sonho que você tem de construir aquela empresa, a empresa da sua vida? Por quanto tempo você vai morar ou trabalhar nesse local? Se de repente você for ter 2, 3 casas, você vai morar 10, 15, 20, 30 anos na sua primeira casa? Vai trabalhar 20, 30 anos no seu primeiro comércio, no seu primeiro escritório? Qual a quantidade de definições você já idealizou para sua obra? Já está bem específico assim, eu queria ter um telão na minha sala, eu não quero ter TV, eu queria ali ter um tapete mais escuro, de repente as próprias paredes e o teto escuro para dar aquela sensação de cinema, ou não. Eu quero ter 2 cozinhas na minha casa, eu quero ter uma cozinha gourmet. O que você já idealizou? Se você já morar em algum lugar específico e for um projeto de reforma, o que você idealizou para esse local? Você queria quebrar parede? Você queria tirar parede? Você quer fazer só um mapeamento ali de cor, textura, né, de design de interiores dentro da sua casa? Então, o que você idealizou? O que você já definiu? O que você tem de conceito para sua obra? Aí você começa a pensar, de acordo com tudo isso, quantos profissionais, quantos prazos, quantos contratos você vai ter que lidar até a conclusão da sua obra? Será que vale a pena você não ter nada disso planejado? O quanto que esse planejamento pode retirar de você tanto o planejamento em projeto quanto o planejamento em gestão de obra, tá? Porque existe um grande planejamento dentro da gestão da obra, de prazos e profissionais e tudo mais. Então, quanto disso você vai ter que lidar? Quanto disso você quer lidar até a conclusão? O quanto dessa responsabilidade você quer tomar para você? Quanto do seu tempo você quer dispor para o planejamento e para a execução da sua obra? Então, assim, dependem de várias perguntas para entender o que você realmente precisa. Então, se você quiser entender o que você realmente precisa, conversar um pouco com a gente está deixando aqui a possibilidade de você ganhar uma consultoria 100% gratuita com a gente, para a gente tirar todas as dúvidas que você tenha e ajudar você a entender quais vão ser os seus próximos passos, qual que é o modelo melhor para você pensar sobre esses objetivos, quem é melhor você contratar primeiro, decidir, de repente você ainda não tem um lote, tentar entender o que você precisa definir primeiro, de acordo com esse lote, de acordo com as legislações. Então, assim, o que você precisar entender a respeito dessas questões de imóveis, mas principalmente sobre seu sonho, tipo, o que você realmente quer? Qual é o sonho? Quais são os seus planos? Se você quiser
essa ajuda, esse auxílio, para entender melhor sobre tudo isso, para de repente tirar algumas outras dúvidas, a gente está deixando aí o nosso questionário aqui no canto esquerdo. Depois que você diminuir esse vídeo, no canto esquerdo, no canto direito do vídeo, vai ter um ícone para você acessar o nosso questionário. Se você olhar lá no nosso PDF, a gente também deixou no rodapé do nosso PDF aí, responda nosso questionário. Tudo isso aí é um botão gigante para você clicar. E aí você pode clicar e ir diretamente para o nosso questionário. E lá no nosso questionário você pode estar tendo então essa chance de ganhar uma consulta 100% gratuita com a gente, tá bom? Vai ser uma reunião online e sem compromisso para te ajudar na sua tomada de decisões e elucidar de uma vez o que você realmente precisa e os próximos passos para a concretização da sua ideia, tá bom? Então vai lá, responde o nosso questionário. Precisando de qualquer coisa, eu estou à disposição. Mais uma vez, meu nome é Max Lohan, a minha sócia é Jéssica Lohane. Nós somos arquitetos, sócios da Alp Projetos. Somos arquitetos, projetamos sonhos e criamos experiências. Um abraço e a gente se vê por aí nos vídeos. E se quiser saber mais sobre cada uma dessas coisas, quiser um conteúdo um pouco mais aprofundado, quiser entender um pouco sobre como funciona exatamente a entrega, você pode dar uma olhada no nosso site, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, que tem bastante material para você conseguir compreender melhor sobre o ramo da arquitetura, que é a nossa especialidade. Um abraço e a gente se vê por aí, a gente se fala.